Imagine estar em uma sala mal iluminada quando, de repente, uma luz brilhante preenche o espaço e um anjo aparece bem na sua frente. Seu coração dispara enquanto você sente uma mistura de admiração e medo. Mas então, você ouve uma voz suave dizendo: "Não tenham medo." Essa frase poderosa ecoa por toda a Bíblia sempre que um anjo chega e carrega uma mensagem profunda que todos nós precisamos ouvir hoje. Então, por que esse aviso simples, porém profundo, é tão vital? Porque ele revela não apenas a natureza dos anjos, mas também o imenso amor e proteção que Deus nos oferece. Neste vídeo, desvendaremos o misterioso mundo dos anjos e como eles desempenham um papel em nossas vidas, lembrando-nos de que não precisamos viver com medo. Então, à medida que nos aprofundamos neste tópico divino, convido você a se inscrever e compartilhar seus pensamentos nos comentários. De onde você é e quais milagres Jesus fez em sua vida? Lembre-se, Jesus está com você e que suas bênçãos o cerquem sempre. Em nossa sociedade, os anjos são frequentemente retratados como seres gentis e etéreos. Mensageiros celestiais com rostos serenos e asas delicadas, assemelhando-se a crianças inocentes ou a figuras protetoras. É uma imagem reconfortante, mas que não se alinha inteiramente com o que encontramos na Bíblia. À medida que nos aprofundamos neste capítulo, desafiaremos o estereótipo de anjos como figuras benignas e aladas flutuando nas nuvens e exploraremos sua verdadeira representação de acordo com as Escrituras. Apesar da representação serena na arte e na literatura, os relatos bíblicos frequentemente descrevem esses seres sobrenaturais de maneiras que evocam admiração e, às vezes, medo. Quando começamos a examinar os textos bíblicos, fica claro que os anjos são de fato entidades poderosas e sobrenaturais. Sua presença é tão potente que frequentemente incita um medo profundo naqueles que encontram. No Antigo Testamento, as primeiras descrições que vemos de anjos pintam um quadro bastante diferente das figuras angelicais que poderíamos esperar. Tomemos como exemplo os serafins descritos em Isaías 6:2-4. Aqui, os anjos são retratados como tendo múltiplas asas, usando 2 para cobrir o rosto, 2 para cobrir os pés e 2 para voar. Eles clamam uns aos outros com vozes que abalam os próprios alicerces do templo com sua proclamação divina da santidade de Deus. A história de Jacó lutando com um anjo em Gênesis 32:24-30 ilustra ainda mais o poder desses seres celestiais. O misterioso visitante de Jacó à meia-noite não é uma criança ou um espírito gentil, mas um oponente formidável com quem ele luta até o amanhecer. O poder desse anjo é evidente quando ele simplesmente toca o quadril de Jacó, deslocando-o, demonstrando uma força muito além da capacidade humana. No Novo Testamento, encontramos anjos que continuam a desafiar as representações populares. A visita do anjo Gabriel a Maria em Lucas 1:26-38 é frequentemente lembrada por seu anúncio do nascimento de Jesus, mas a reação inicial de Maria foi de tremor e medo. Gabriel deve tranquilizá-la imediatamente, dizendo: "Não tenha medo, Maria. Você encontrou graça diante de Deus." Este encontro ecoa o refrão bíblico comum, segundo o qual os anjos devem primeiro acalmar aqueles que visitam com as palavras "não tenham medo", indicando sua presença marcante e intimidadora. Além disso, considere a aparical de um anjo aos pastores em Lucas 2:9-10, onde a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram aterrorizados. Não é apenas a mensagem dos anjos que desperta medo e reverencia. É o próprio ser deles, imbuído de brilho e autoridade divinos. Os anjos na Bíblia são frequentemente retratados em papéis mais semelhantes aos de guerreiros divinos ou arautos de Deus, do que qualquer outra coisa. Em 2 Reis 19:35, um anjo aniquila 185.000 soldados assírios em uma única noite, elucidando seu imenso poder e capacidade de julgamento divino. Tais narrativas nos compelem a reconsiderar a representação inocente e inofensiva de anjos sentados ociosos nas nuvens.
Em vez disso, são seres de força e determinação, profundamente envolvidos no funcionamento do céu e da terra. Outro evento notável é sua aparição durante a ressurreição de Jesus. Em Mateus 28, 2-4, quando um anjo do Senhor desceu do céu para remover a pedra do túmulo de Jesus, sua aparência era como um relâmpago e suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas romanos ficaram tão apavorados que ficaram como mortos. Essa poderosa representação não deixa espaço para ambiguidade quanto à natureza inspiradora e intimidadora dos anjos. Até mesmo a experiência de Abraão fala de uma interação única com mensageiros celestiais. Em Gênesis 18, Abraão encontra 3 homens, e a narrativa revela apenas que 2 deles são anjos, enfatizando que esses mensageiros também poderiam aparecer em forma humana, obscurecendo os limites entre o comum e o divino. Compreender a verdadeira natureza dos anjos, conforme descrita na Bíblia, nos proporciona uma compreensão mais profunda da hierarquia celestial e dos reinos espirituais. Embora artistas e escritores tenham transformado anjos em símbolos de inocência e orientação, as Escrituras nos convidam a vê-los como guardiões ferozes, inflexíveis em sua lealdade a Deus e instrumentais em seu plano divino. Reconhecer a verdadeira natureza desses mensageiros divinos lança luz sobre as complexidades dos céus. Por mais inspiradora que seja sua presença, ela também nos leva a refletir sobre a estrutura poderosa e hierárquica que opera além de nossa compreensão terrena. Quando vistos sob essa luz, os anjos se tornam mais do que figuras reconfortantes. Eles se tornam atores vitais em uma narrativa cósmica mais ampla que se conecta intrinsecamente ao reino celestial que exploraremos no próximo capítulo. Essa perspectiva não apenas enriquece nossa compreensão dos seres espirituais, mas também aumenta nossa apreciação da grandiosa tapecaria da criação que eles habitam como servos dedicados de Deus. Compreender o conceito bíblico de seu requer uma jornada por um reino espiritual cheio de nuances e camadas profundas. Este não é meramente um lugar de nuvens etéreas onde os seres flutuam em calma perpétua. Em vez disso, as Escrituras descrevem o seu como um domínio estruturado e multifacetado, com papéis, responsabilidades e dinâmicas distintas. Os céus são estratificados, criando uma intrincada tapecaria de dimensões espaciais e espirituais que, quando compreendidas, fornecem um contexto mais rico para nossas discussões sobre os anjos e suas interações. A Bíblia nos apresenta a ideia dos 3 céus, especificamente delineada em várias passagens, contribuindo para uma compreensão fundamental dessa hierarquia divina. O apóstolo Paulo faz referência a essas camadas em suas cartas aos Coríntios, mencionando em 2 Coríntios 12, 2-4, sua experiência de ser arrebatado ao 3º céu. Essa afirmação não apenas representa uma experiência espiritual pessoal, mas também sugere a estrutura categorial dos céus, sugerindo que existe mais de um reino celestial distinto. O 1º céu normalmente se refere ao que é visível ao olho humano, os céus, a atmosfera, as nuvens e o reino acima da terra, que abriga os pássaros e onde o clima se manifesta. É aqui que a humanidade há muito tempo se encanta pelos fenômenos naturais, olhando para cima, tanto literal quanto espiritualmente. O 1º céu serve como um lembrete da vastidão da criação de Deus e da arte divina expressa naquilo que às vezes tomamos como certo, o céu e suas inúmeras mudanças, falando da consistência e criatividade do Criador. Aprofundando-nos, encontramos o 2º céu. Este reino intermediário é frequentemente retratado como um campo de batalha espiritual, um espaço onde forças divinas e demoníacas se envolvem em conflito, invisível aos olhos humanos, mas vital para a ordem cósmica. No livro de Daniel, capítulo 10, descobrimos um vislumbre dessa luta. Daniel recebe uma visão que ilumina essa camada do céu. Um ser angelical é atrasado devido a um confronto com o príncipe da Pérsia, simbolizando uma intensa guerra espiritual que existe além da nossa experiência terrena. Esta narrativa sugere que o 2º céu é um campo de batalha onde os anjos executam a vontade de Deus e lutam contra adversários espirituais
influenciando diretamente o reino terreno abaixo. Finalmente, o terceiro céu representa o espaço divino supremo, considerado a morada do próprio Deus. É um reino de profunda santidade, mistério e governo divino, onde a majestade do Todo-Poderoso é plenamente realizada e seu plano divino orquestrado. Ao contrário do primeiro e do segundo céus, este reino não é meramente um local de observação ou conflito. É o centro de adoração e paz eterna, onde a justiça e o amor divinos se manifestam perfeitamente. O acesso a este nível do seio é tipicamente descrito em termos de experiências espirituais transformadoras ou visões divinas, como ilustrado nas epístolas de Paulo e no Apocalipse de João. Compreender essas camadas celestiais nos convida a reconsiderar o papel dos anjos não como seres mitificados, mas como participantes cruciais em uma narrativa espiritual contínua, agindo em cada reino celestial de acordo com o intrincado desígnio de Deus. Cada nível do céu desempenha um papel no grande esquema espiritual, desde os céus comuns, que evocam maravilhas, até o santuário sagrado, onde reside o trono de Deus, iluminando a ordem divina que os anjos ajudam a manter. Refletir sobre essas realidades espirituais nos encoraja a abraçar a complexidade do universo como algo mais do que apenas a existência física. Convida-nos a considerar nossas interações espirituais e as forças invisíveis que se manifestam dentro e ao redor de nós. Os céus acima são mais do que meras jornadas pela atmosfera. Eles simbolizam as camadas de profundidade espiritual que abrangem o mistério e o significado divinos. Ao compreender os céus como a Bíblia os apresenta, obtemos uma profunda compreensão dos papéis e responsabilidades dos anjos e nos encontramos maravilhados com a enormidade da narrativa cósmica, da qual também desempenhamos um papel. Na grande tapecaria do cosmos descrita nas escrituras bíblicas, a hierarquia dos anjos se destaca como um profundo testemunho da organização e do propósito divinos. Essa hierarquia celestial não é meramente uma lista de criaturas celestiais, mas um reflexo da ordem, do propósito e da função divina dentro dos reinos celestiais. Esses seres não são figuras estáticas. Eles desempenham papéis dinâmicos que destacam o funcionamento intrincado do cosmos divino, cada um contribuindo de maneiras únicas para o plano de Deus. Anjos comuns, frequentemente considerados o nível mais baixo dessa escada celestial, são, no entanto, fundamentais para as narrativas bíblicas. Esses anjos são retratados como mensageiros, servos que levam a vontade divina aos humanos. Em muitos casos na Bíblia, anjos comuns aparecem em formas semelhantes a humanos, transmitindo mensagens, oferecendo proteção e executando as ordens de Deus. Suas aparições frequentemente induzem admiração e, às vezes, medo, pois são enviados do divino. Apesar de suas aparências semelhantes a humanos, suas verdadeiras formas transcendem a compreensão terrena, incorporando o esplendor e a autoridade divinos. Mais acima na hierarquia celestial estão os arcanjos, dos quais os mais proeminentes são Miguel e Gabriel. Essas figuras desempenham papéis centrais nas narrativas bíblicas, incumbidas de missões significativas que influenciam eventos celestiais e terrestres. Miguel, frequentemente retratado como um anjo guerreiro, personifica a força e a proteção de Deus. Ele é retratado no livro de Daniel como um grande príncipe enfrentando adversários espirituais e é mencionado novamente no livro do Apocalipse, liderando anjos na guerra espiritual contra as forças do mal. O arcanjo Gabriel, por outro lado, é mais conhecido como um mensageiro, transmitindo a palavra de Deus com clareza e poder. Ele aparece no Evangelho de Lucas, anunciando o nascimento de João Batista e prevendo o nascimento de Jesus a Maria. À medida que subimos, encontramos os querubins e serafins, ordens de anjos mais próximas da presença divina. Os querubins, frequentemente retratados como seres poderosos e multifacetados, permanecem como guardiões de espaços sagrados. O livro de Ezequiel oferece uma descrição vívida,
onde os querubins são retratados com 4 faces, as de um homem, um leão, um boi e uma águia, cada uma representando diferentes facetas da criacal. Eles são descritos com asas e rodas cheias de olhos, significando sua natureza onividente e sua mobilidade. Seu papel como protetores de espaços sagrados, particularmente o Jardim do Éden e a Arca da Aliança, ressalta seu propósito como guardiões dos segredos divinos e executores da vontade de Deus. Acima dos querubins estão os serafins, frequentemente vistos como a mais alta ordem de anjos, totalmente dedicados à adoração e ao serviço de Deus. Na visão de Isaías, os serafins circundam o trono de Deus, proclamando incessantemente sua santidade em um coro ressonante e inspirador. Os serafins são representados com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 usadas para voar, simbolizando sua reverência e prontidão para servir ao Todo-Poderoso. Sua existência é de adoração constante, refletindo a glória infinita de Deus e enfatizando a santidade de seu trono divino. Essa hierarquia intrincada dos anjos comuns aos serafins revela não apenas seus papéis distintos, mas também a unidade e a ordem inerentes ao cosmos divino. Cada anjo, independentemente de sua posição, contribui para a melodia celestial orquestrada por Deus. Eles nos lembram da ordem divina presente neste mundo aparentemente caótico, ilustrando uma estrutura onde cada criatura, seja celestial ou terrestre, tem um propósito e um chamado. Através das lentes de Ezequiel e Isaías, as descrições bíblicas capturam não apenas o esplendor visual desses seres celestiais, mas também seus profundos papéis na manutenção da vontade e da ordem divinas. Essas representações nos convidam a refletir não apenas sobre a aparência dos anjos, mas também sobre seu envolvimento contínuo na ligação entre os reinos divino e terreno. Essa hierarquia nos impele a refletir sobre as maneiras pelas quais a ordem e a função se manifestam em nossas próprias vidas. Assim como cada anjo conhece seu lugar e papel na ordem divina, somos chamados a descobrir e abraçar nossos próprios papéis dentro de nossas comunidades e no mundo em geral. A hierarquia dos anjos serve como um exemplo divino de propósito, serviço e adoração, encorajando-nos a nos alinharmos com o bem maior e a vontade divina. No fascinante cenário das hierarquias anjos, onde seres como querubins e serafins cativam a imaginação com seus papéis cósmicos, os Ofenim ocupam uma posição única e misteriosa. Ao contrário dos anjos comumente retratados na arte e na literatura, os Ofenim, frequentemente traduzidos como rodas ou carruagens de Deus, são enigmas cuja própria essência transmite um simbolismo espiritual mais profundo. Sua representação em textos bíblicos, particularmente no livro de Ezequiel, oferece profundos insights sobre a ordem divina e serve como uma ponte entre os mundos espiritual e físico. A visão de Ezequiel no Antigo Testamento fornece uma das representações mais vívidas desses seres misteriosos. Em Ezequiel 1:15-21, encontramos os Ofenim como parte da visão inspiradora do profeta sobre a glória de Deus. Aqui, Ezequiel descreve o trono-carruagem de Deus, sustentado por essas rodas vivas que são diferentes de tudo em nossa experiência terrena. Ele viu rodas dentro de rodas, com suas bordas repletas de olhos, capazes de se mover em qualquer direção sem girar. Esses detalhes extraordinários desafiam nossa compreensão, mas nos convidam a explorar seu significado simbólico. O conceito das rodas cobertas por olhos incorpora os princípios da onisciente e onipresença divinas. Os olhos simbolizam conhecimento e consciência, sugerindo que nada escapa à atenção de Deus. A capacidade das rodas de se moverem livremente em qualquer direção sem girar significa a presença dinâmica e irrestrita de Deus, enfatizando que sua influência e percepção transcendem as limitações físicas. Essa natureza misteriosa dos Ofenim, conforme descrita por Ezequiel,
nos impele a confrontar a incompreensibilidade da presença e do poder de Deus, que não são limitados por limites humanos. Além disso, o lugar dos Ophenim na estrutura da carruagem celestial simboliza a harmonia e a interconexão de toda a criação. De acordo com várias interpretações místicas, eles representam o fundamento da realidade celestial, semelhantes às rodas que sustentam e facilitam o movimento, sugerindo que desempenham um papel instrumental no funcionamento da criação divina. A forma como são descritos sugere que não são entidades estáticas, mas partes de um cosmos vivo e pulsante, orquestrado pela sabedoria divina. A vívida imagem dos Ophenim nos desafia a reconhecer a interdependência dos reinos espiritual e físico. Sua presença na visão de Ezequiel nos lembra que as dimensões espirituais não estão separadas do mundo material, mas intimamente entrelaçadas em sua estrutura. Essa interconexão fala da natureza divina da criação, onde cada elemento, visível e invisível, faz parte de uma tapeçaria cósmica maior. Além disso, textos extrabíblicos e tradições místicas expandem a natureza enigmática dos Ophenim. Os escritos místicos judaicos, particularmente a Cabala, aprofundam-se em seus papéis e funcos, frequentemente associando-os às 4 Shayot, ou seres viventes, que circundam o trono de Deus. Nessas interpretações, os Ophenim servem como condutores da energia divina, transformando impulsos espirituais em realidade tangível. Sua natureza rotativa é semelhante aos ciclos da vida e ao movimento perpétuo do universo, reforçando a ideia de que a criação é constantemente influenciada pela vontade divina. Ao considerar os Ophenim, somos convidados a refletir sobre o mistério e a majestade da ação criativa de Deus. Sua representação como mecanismos vivos da vontade divina nos desafia a perceber a vida e o universo com admiração e reverência. Os Ophenim retratam uma realidade onde os propósitos divinos se desdobram continuamente, convidando a humanidade a participar desse desdobramento por meio da percepção consciente e do engajamento espiritual. Assim, os Ophenim não apenas despertam a imaginação com sua presença misteriosa, mas também servem como poderosos lembretes de um Deus que está ativamente envolvido no funcionamento do mundo. As imagens nos incitam a olhar além do mundano e reconhecer as dimensões espirituais latentes em todos os aspectos de nossas vidas. Reconhecer essa interconexão nos convoca a uma maior consciência de nosso lugar na ordem divina, incitando-nos a viver com intêncio e propósito, sintonizando nossas ações e pensamentos com os princípios cósmicos mais amplos. Ao considerarmos os Ophenim, começamos a vislumbrar a natureza profunda e às vezes paradoxal da criação, governada pela inteligência divina e repleta de mistérios que nos impelem a buscar e explorar.